Vocês conseguem olhar minha tela? Sim. Pronto. Aula passada, acho que a gente chegou a Sim, falar senhor. sobre alguns tipos, né, do centro de distribuição. Então, chegamos a falar dos gerais, refrigerados, escuros, controlados, depósito de commodities, autoportantes, né, onde a gente tem elevadores, transelevadores. Eu acho que logo em seguida a gente falou também das etapas do centro de distribuição, tá? Isso de acordo com o livro. Então, a gente teve o recebimento de cargas, armazenamento, separação, montagem e embarque. Aí acabamos verificando um esquema do que geralmente é um centro de distribuição, das atividades de um centro de distribuição. Então a gente conseguiu ver, né, as entradas, saídas, o controle, o picking, o cross-docking, tá? A gente trouxe até algumas definições do que seria cada um, tá? Picking, cross-docking, ficou alguma dúvida para vocês em relação a esses dois pontos? Ou tá tudo ok? Senhores? Ellen, Gustavo, Isabelle, Lauriane, Christian, alguma dúvida? Não, Ellen já botou aqui sem dúvidas. Os demais? Então vamos lá. Então, senhores, chegamos a um ponto que eu não sei se vocês chegaram a ver em contabilidade, é o que a gente chama de inventário físico. Vocês chegaram a ver alguma coisa na contabilidade? Tiveram alguma noção do que é um inventário físico? Hum? Chegaram a ver o que é um inventário físico? Eu não lembro, não. Não? Quem é a contabilidade com vocês? Fábio. Hum. Então vamos lá. Senhores, inventário físico é a contagem física de um estoque, certo? Então entendemos que as empresas, a maioria delas, né, que trabalha com essa comercialização de produtos, elas possuem estoques, pequenos, médios ou grandes. E muitas vezes eu preciso fazer o controle desses estoques. Eu preciso saber o que, que eu tenho de fato lá no meu estoque, o que, que precisa sair do meu estoque, o que, que eu preciso comprar para repor, e eu preciso fazer essa contagem o tempo todo. Então, da mesma forma que a gente faz essa contagem dentro de casa para saber o que tem, o que não tem, as empresas fazem a mesma coisa, só que a gente trabalha com o nome de inventário físico, porque você acaba relacionando com outras coisas, tá certo? Então, sempre eu preciso contar o que tem no meu estoque, justamente para saber, como eu já falei para vocês, o que compra, o que vende, o que prioriza, o que eu tenho que escoar mais rápido, tá certo? Para que eu não tenha perdas. Então, muitas vezes a gente se depara com algumas promoções em algumas lojas e eu tenho que analisar esses preços e eu acabo comprando. Poxa, estava tão barato, então aproveitei e comprei logo, tá certo? Muitas vezes a gente precisa acompanhar a validade também desses produtos para saber se realmente eles ainda têm condições de serem comercializados. Então, o que a Venato ele coloca, né, que inventário é um levantamento físico ou uma contagem de materiais existentes em um estoque. Então, quando a gente se depara com duas imagens como essas, tá, a gente tem dois estoques. Um aparentemente mais organizado, tá certo? E um outro um pouquinho mais disperso. Alisson, eu quero saber o que eu tenho de peça dentro do meu estoque.
Aí você vai lá fazer a contagem de tudo isso aqui que a gente está vendo, tá? Claro que você não vai executar isso aqui sozinho. Geralmente você tem grupos de trabalho, dos departamentos de estoque, da administração, da parte contábil, da parte fiscal da empresa, tá? Então, as pessoas geralmente vão fazer a contagem de tudo isso que a gente tem aqui, tá bom? Esses inventários, eles costumam levar um certo período de tempo, a depender do tamanho do estoque. Então, quando eu tenho estoques pequenos, geralmente eu consigo fazer uma contagem num dia, 2 dias. Quando eu tenho estoques grandes, isso pode levar um final de semana, um mês, tá? Uma semana inteira. Então, isso varia de estoque para estoque. Outra situação que é importante para os inventários. Alisson, eu não sei se está assumindo peça, se as pessoas estão vendendo, se as pessoas estão fazendo alguma coisa com elas que eu não estou entendendo. É para isso que serve o estoque, certo? Então, se eu estou vendendo, está gerando uma nota fiscal. Então, vou pegar todas essas notas que eu tenho, beleza. Se aqui nas notas estão dizendo que saíram 50 produtos, e lá no meu estoque eu tinha 200, então, pela minha contagem, ainda tem que ter 150, tá? Você vai se deparar com situações de você procurar no computador uma determinada peça, um determinado produto, ele vai estar dizendo que tem lá no estoque, mas quando tu for lá no estoque, tu não vai encontrar. E aí, o que a gente vai fazer? Tentar entender o que aconteceu, certo? Eu já tive algumas situações de fazer estoque, né? Já participei de alguns inventários, ele demanda realmente um tempo, a gente às vezes saía de noite da empresa, e eu já vi muito também dessa desorganização em umas lojas. Então, uma vez eu fui numa loja e eu queria comprar 20 ou 30 lâmpadas decorativas. Então, o cara foi lá no computador e verificou que tinha essas 30 lâmpadas no estoque. Só que depois ele foi atrás e não encontrou essas lâmpadas. A loja dizia que tinha, o sistema tinha, mas não se sabia onde estavam essas 30 lâmpadas. Procurou, foi em cima, foi embaixo, de tudo que é jeito, foi encontrar essas lâmpadas escondidas em um lugar que ninguém imaginava. Quem colocou, também ninguém sabia, certo? Então, acabou tendo esse probleminha por conta desse estoque que não estava muito organizado, tá certo? Então, o Chiavenato, ele acaba trazendo, né, algumas informações relacionadas a isso, ele acaba colocando que essas contagens, elas precisam ser feitas de uma forma mais periódica, tá certo? Em muitos casos, ao final do exercício fiscal da empresa, ou seja, a gente pode pegar isso a cada mês. A cada mês, eu vou ver quanto a minha empresa gastou, certo? Aí eu vou fazer aquela conciliação. O que que tem, o que que não tem? Isso a gente pode fazer no final do mês, tá certo? Então, o que a Venata ainda coloca que nessa ocasião, né, o inventário é levantado em toda a empresa, tá certo? Então você tem uma ajuda também de outros setores, como eu falei para vocês. Não há uma lógica de eu fazer uma contagem isolada, sozinho de um estoque. Eu preciso de outras pessoas trabalhando junto comigo, tá certo? Estes inventários, eles possuem alguns benefícios, tá, para a empresa. O primeiro deles é realmente ver essa discrepância. Como eu disse para vocês, o meu sistema está dizendo uma coisa e a parte física está dizendo outra. Então, o inventário serve para isso. O sistema está dizendo que tem 50, eu vou lá no estoque, tem 50. Beleza. Então, não tem nenhuma discrepância. Tá tudo ok. Tá certo? Ele verifica também essa discrepância relacionada à parte contábil. Como assim, Alisson? Cada produto no teu estoque, ele tem um valor, certo? Só que, às vezes, um mesmo produto tem um valor diferente. Bom, eu fui no supermercado hoje e comprei uma lata de sardinha a R$ 2. Na outra semana, eu fui de novo no supermercado e a lata de sardinha já estava a R$ 3. Certo? A gente tem R$ 1 de diferença aqui. Por que a gente tem esse R$ 1 de diferença? Porque antes eu comprei essas latas mais baratas, então elas estavam sendo vendidas mais baratas.
Depois o meu fornecedor aumentou e eu tive que aumentar também o preço lá na loja. Então você acaba tendo que entender também o porquê dessa discrepância de uma coisa para outra. Aí entra aquela questão que eu falei para vocês da contabilidade. Vocês lembram não sei se tiveram aquele método PEPS e WEPS? Chegaram a ver isso? Ou não? Lembram desses dois elementos aí, PEPS e WEPS? Se não lembram, é basicamente isso que eu estou falando para vocês. Eu tenho que saber o que que entra no meu estoque, o que que tem que sair primeiro, o que que entrou e tem que sair por último. Então, funciona mais ou menos, a grosso modo, dessa forma. A gente tem uns cálculos, uma tabelas que a gente acaba utilizando esses dois métodos, tá? Então, são instrumentos interessantes para quem quer trabalhar com estoques e ter uma afinidade maior com contabilidade, com números, tá bom? Método PEPS e método WEPS, certo? Dúvidas até aí, tudo ok? Até agora sim. Até agora ok, né? Os demais, tudo ok? Dê aí um feedback. João, beleza? Christian, tudo ok? João Lucas, tudo ok? Beleza. Então vamos adiante. Então, senhores, podemos ter dois tipos, né, de inventários de acordo com o que é Venato, que são os inventários gerais e os inventários rotativos, certo? Inventário geral, na verdade, os dois, eles estão relacionados com contagem. Os dois vão fazer contagem, certo? O inventário geral, ele já vai estar mais focado nessa questão fiscal, como eu falei para vocês, dos valores, né, da discrepância, dos custos. Então, acaba fazendo uma contagem com a participação de vários setores. Um inventário rotativo, ele já está relacionado com essa contagem para, vamos dizer, uma reposição de um estoque. Eu sou vendedor de roupa, né, daqueles que geralmente pegam meu ônibus, vou lá num grande centro, vou em Fortaleza, vou em Recife, compro roupa, trago e renovo meu estoque. Então você acaba contando, ainda tenho tantas blusas, calças e agora eu vou repor. Então é uma coisa bem mais simplificada do que o geral, tá? Os dois eles precisam fazer contagem, tá? A essência é essa. Um engloba muito mais elementos do que o outro, tá certo? Então a lógica é essa, geral, um monte de gente participa desse processo, certo? Então, eu mandei algumas atividades para vocês nos mapas que elas estão relacionadas com essa questão dos estoques, tá? Provavelmente, eu não me lembro se foi nesse mapa ou no próximo, vocês vão estar fazendo uma contagem dos estoques da casa de vocês, certo? Então, a gente vai tentar fazer uma atividade um pouco mais prática, tá? Relacionada com essa contagem de estoque. Então, vocês vão elaborar uma planilha, isso até está descrito lá. Vocês vão escolher um inventário de alguma área dentro da casa de vocês. Ah, Alisson, eu quero fazer uma contagem de alimentos. Beleza. Ah, Alisson, eu vou fazer uma contagem de produtos de limpeza. Não tem problema, tá? Você vai escolher o que você vai contar dentro de casa. Então, qual vai ser a lógica dela? Se eu vou para alimentos, eu vou ver quantos
pacotes de arroz eu tenho? Eu tenho 3 pacotes de arroz. Beleza. Qual é o custo unitário desse pacote de arroz? Ah, Alisson, então eu achei aqui de R$ 5 um pacote de arroz. Então, na planilha eu vou ter arroz, R$ 5 e o meu valor total. Se eu tenho 3, é 5, então meu valor total é 15. De arroz. Vou para feijão, mesma coisa. Eu tenho 2 pacotes de feijão, cada um a R$ 5. Jogo aqui no total, tenho R$ 10. No final, a gente faz um somatório total desse valor. Valor total de arroz, com o de feijão, com o de qualquer outro alimento, certo? Isso se caracteriza como uma atividade prática dentro da logística. Contar estoques, verificar o preço unitário, verificar o preço total. Aí vocês têm uma dimensão de quanto custa cada elemento, de quanto você tem no valor total do estoque da sua casa, tá certo? E você consegue direcionar isso, né, até para o seu pai, para sua mãe. Papai, mamãe, ó, hoje vai fazer compra, mas a gente ainda tem isso, a gente ainda tem isso aqui está próximo de vencer e assim por diante. Quando você chegar numa empresa, você vai executar basicamente isso que a gente está falando, tá? O cara vai te perguntar, o que que ainda tem? Tem isso aqui. É para comprar mais? Não, porque a gente ainda não escoou essa produção. Então, eu tive um aluno, uma época, isso serve até como exemplo para vocês, ele começou a trabalhar numa empresa de materiais de construção. E ele fala assim, Alisson, tem muita coisa lá parada. O que que é prioridade? Prioridade é o que está mais tempo no estoque, tá? É o que está lá, que não escoou, que não saiu. Então, eu tenho que arrumar estratégia para isso sair, tá? O que que pode ficar um pouquinho mais no estoque? Beleza, então segura um pouco mais. Então, a lógica que vocês vão ter em trabalhar com estoque é justamente essa. Beleza? Entenderam mais ou menos como é que é? Sim, professor. Pronto. Sim. Então, é mais essa lógica. Estoque é trabalhoso, tá certo? Eu até, meninas, até para vocês, a gente geralmente não vê mulheres trabalhando nos estoques. Porque antigamente se tinha aquela ideia da força bruta, de carregar e não sei o que e tal. Mas hoje a gente tem muitos equipamentos que facilitam o trabalho, a gente tem muitas atividades que podem ser realizadas, inclusive a gente precisa de mais mulheres atuando nessa parte logística também, tá? Então, levem isso como um aprendizado, como algo que pode sim ser feito, tá certo? Competência, como eu sempre digo, independe de você ser homem ou mulher, tá bom? Então, vá lá, faça a contagem bonitinha. E outra, eu pedirei fotos, tá? De vocês com os estoques de vocês, tá bom? Pra gente não ter aquela lógica fake. Ah, eu contei, inventei aqui um arroz, um feijão e uma lata de óleo. Tá? Então, vou criar a fotinha bonitinha do que você escolheu, certo? Não se preocupem com condições. Ah, Alisson, mas aqui em casa eu tenho pouca coisa. Não tem problema. O que eu quero é que você pratique, certo? As fotos é um registro meu para saber como vocês estão fazendo, tá bom? Então, não se preocupem que eu não vou estar saindo divulgando foto para seu ninguém, tá certo? Foto de vocês, vocês que postam. Para mim é fins didáticos. Tá bom? Tu vai chegar no próximo mapa. Não te preocupa, Nicole, que ainda não é para agora. Foi uma explicação rápida. Planilha de porque eu já estava pensando, professor, se for atividade para fazer, não vale a pena. Não, eu acho que vocês ainda estão na parte do inventário, das questões do inventário no mapa. O próximo já é planilha que vocês vão estar fazendo, tá certo? Eu vou pensar num modelo de planilha para disponibilizar para vocês se orientarem, tá? Para a gente ficar uma coisa um pouquinho mais padrão. Se eu estiver demorando muito, me lembrem de mandar isso para vocês, tá bom? De uma forma separada. Então, pronto. A gente encerra essa parte de estoques. Nas próximas aulas, a gente já vai estar entrando em sistemas de informação, né, invadindo um pouquinho da área do Davidson, mas a gente não vai ser tão abrangente,
tá? A gente vai mostrar a importância dessa tecnologia da informação para as atividades logísticas, tá? Tanto de transporte, como de estoque, como alguns elementos que acabam passando despercebidos, tá certo? Então, a gente vai meio que estar próximo de uma disciplina com a outra, tá certo? Então, isso já fica para as próximas aulas. Alguma dúvida, senhores? Professor, eu queria perguntar assim, numa empresa muito grande, tem algum sistema, alguma tecnologia que ajuda na contagem do inventário físico? O dia que passa, a gente tem empresas mais modernas, né? Isso eu até comentei. A gente vai ver que ela tem sistemas muito bem definidos, tá? Ela tem equipamentos, sistemas, pessoas e muitas máquinas, tá? Então a gente até chama isso de logística 4.0, quando a gente acaba aplicando o uso de máquinas nesses processos. Então, algumas conseguem fazer isso. Empresas menores, onde a gente não tem tanta tecnologia, isso acaba sendo feito mesmo de forma manual. Quais são os dois elementos que são importantes para a gente ter uma contagem bem mais fidedigna, né? É ter um sistema operacional, né? E eu ter que ir no estoque. Ou seja, eu uso tecnologia, mas eu também uso a parte física. Vou lá e conto. Mas você nunca vai fazer esse inventário sozinha. Você sempre vai ter apoio ou de um setor ou de vários setores. E você acaba dividindo o trabalho. Fulano conta isso, fulano conta aquilo, para você não ter uma carga muito maçante de trabalho, tá certo? Mas sistemas, ah, ah, nesse processo, eles geralmente só vão te dizer o seguinte: eu tenho X produtos ali, eu tenho Y produtos ali, agora quem tem que contar é você, né? O sistema, ele na verdade só é alimentado com essas informações. Mas não vamos descartar, né? Tem gigantes aí que já têm processos muito bem definidos. Mas, até aproveitando esse gancho do que tu perguntou, a gente tem muitas máquinas que já são utilizadas no processo de separação desses produtos, tá? Notem que a gente tem esteiras pelos Correios, Americanas e outras lojas, que os produtos eles vão passando numa esteira e eles acabam caindo em alguns outros, em outras partes. Bem ali, a gente tem o código de barras dele, que já diz para onde ele vai, então ele já é separado automaticamente. Então, para a separação de despacho desses produtos, a gente tem muita coisa. Mas para inventário, é mão na massa mesmo. É ir lá e contar. Eu tinha um gerente que ele dizia o seguinte: olha, às vezes vocês têm que sair daqui, do ar-condicionado, e ir lá para ver se tá mesmo, se a peça chegou, se tá lá bonitinho, porque se não tiver, e tu ligar para o cliente e dizer, ó, fulano, tua peça tá aqui. Aí quando o cliente chega, tu, cadê a peça? Alguém usou. Então, tem que sair mesmo para pegar lá a peça para saber se tá mesmo. Deu para entender? Deu tudo tranquilo? Sim, professor, obrigada. Beleza. Quem mais? Mais dúvidas? Vão logo namorando o estoque da casa de vocês. É isso? Então, coloquem por gentileza o nome de vocês do ladinho presente. E desejem boa sorte para o professor de vocês, que ele vai tentar se vacinar agora. Boa sorte. Ô, O Iva Glória. tá imunizado. Ah, eu vou tentar, vou fazer que nem a Aécio. O Aécio tava com o braço branquinho na foto, vocês viram? Não pegava nem sol, a Aécio. Meu parceiro é assim mesmo. Mas é isso, gente. Quem já botou o nome, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Pablo,
Relaxa, relaxa. Não seja pé frio igual o Kaique. Então, Ian, aí, ó, E rapaz,